Olá, nessa segunda aula sobre as moléculas, nós iremos dar continuidade ao que vimos na última aula. Se você se lembra, na última aula, nós consideramos elétrons ligando dois núcleos. Então, nós consideramos uma molécula diatômica. E nessa molécula diatômica, nós, passando para o chamado sistema de coordenadas do centro de massa, nós fomos capazes de escrever a Hamiltoniana, né? Que demonstra tanto o movimento dos núcleos quanto a interação dos núcleos com os elétrons, tá certo? Numa Hamiltoniana, que é uma Hamiltoniana relativamente complexa, escrita desta forma. E aí nós falamos, bom, todo esse potencial pode ser representado por um potencial que nós vamos chamar de V, e representando esse potencial por V, nós dizemos que, bem, a gente não sabe a solução, mas a solução para esse problema do elétron nesse potencial todo é escrito por essa equação, não é? Então, nós representamos todo o potencial, fizemos uma aproximação de núcleo estacionário. Então, a gente vai imaginar agora que os núcleos estão parados. E, nesse caso, todas as repulsões e atrações estão dentro desse potencial. E a solução é um φ de lambda, onde lambda reúne um determinado conjunto de números quânticos. E essa solução φ de lambda, que leva a energia dos elétrons e de lambda nessa aproximação, gera um conjunto, né, um conjunto de funções, que é um conjunto completo, e que, portanto, nós podemos dizer que a função de onda total do sistema é uma superposição, uma expansão dessas funções φ lambda que advém da aproximação de núcleos estacionários. Tá certo? E os coeficientes dessa expansão, obviamente, isso aqui é um produto de duas funções. Os coeficientes vão depender da distância entre os núcleos e, portanto, esses coeficientes, como nós fizemos, quando a gente fez o núcleo estacionário, a gente removeu qualquer ação do núcleo, né, qualquer efeito dos núcleos, da movimentação dos núcleos, da função de onda dos núcleos sobre os elétrons. Então, a gente separou os dois problemas. Portanto, esses coeficientes, esse produto aqui é um produto de duas funções. Um que é a função de onda dos núcleos, e outro que, obviamente, é a função de onda dos elétrons. E se a gente substituir essa função de onda naquela Hamiltoniana total que nós havíamos escrito, nós obtemos uma equação para os Ds, não é? Lembrando que as equações para os φs é uma equação que já está aqui, que é uma equação que supõe os núcleos estacionários, e agora eu vou resolver essa função do D. E quando eu faço isso, eu tenho aqui um gradiente, né, da função φ com relação à coordenada R maiúsculo, que é a coordenada nuclear. E eu vou fazer uma consideração, nós vamos assumir que essa função de onda eletrônica depende muito pouco da coordenada nuclear. Então isso é como dizer que a derivada dessa função é praticamente nula. E isso é chamado aproximação de Bohr-Oppenheim. É dizer que a função de onda eletrônica varia lentamente com a coordenada nuclear. Essa é a chamada aproximação de Bohr-Oppenheim. Então, fazendo a aproximação de Bohr-Oppenheim, que é o nome que nós vamos dar daqui para frente, nós podemos desprezar alguns termos da equação e obter uma equação que nos determina a função de lambda. E essa função de lambda obedece a uma equação, que é uma equação de onda, porque a gente já até antecipou que, na verdade, o d lambda é a função de onda nuclear, só que os potenciais, né, para essa função de onda são as altas energias, né, da parte eletrônica do seu problema. Tá certo? Então, os altos valores dos estados eletrônicos são potenciais, né, para os estados nucleares. E agora, essa aqui, que é a aproximação de Bohr-Oppenheim, nós vamos resolver isso. Tá certo? E quando a gente resolve isso, nós vamos determinar tanto a função de onda eletrônica como a função de onda nuclear. Então, nessa aula, nós vamos nos concentrar
a determinar essa distribuição de carga, e essa distribuição de carga que representa o φ lambda ao quadrado, ela vai dar a distribuição de carga, ela vai nos dar realmente como é a configuração de carga da molécula, né, nos chamados orbitais eletrônicos, que dá origem às chamadas ligações químicas e assim por diante. Muito bem, é claro que o E de lambda que nós determinamos, né, que são as autofunções que dão origem às funções φ de lambda, né, ela depende do raio, da posição radial, portanto ela pode ter dependência da distância internuclear, ou seja, ela pode depender do módulo desse R, que é a posição do núcleo, mas pode também depender das coordenadas angulares, né? E quando isso acontece, você acaba tendo uma situação mais geral possível. Mas nós vamos fazer a aproximação onde esse elemento, o E de lambda, depende apenas do módulo do R, ou seja, depende apenas da distância entre os núcleos. Quando a gente faz isso, esse problema aqui em cima, essa equação aqui em cima que nós havíamos mostrado, quando isso aqui não depende das coordenadas angulares, nós temos um problema parecido de potencial central, né? Nós temos aqui um potencial que só depende da distância entre os núcleos. E quando isso acontece, nós temos algumas simetrias interessantes para que a gente possa levar em conta. Então, se nós levarmos em conta apenas a parte radial, quer dizer, né, nós vamos ter um problema de quase força central. Tá certo? Então, nós temos um problema de força central e, portanto, nós podemos resolver isso da mesma forma que resolvemos o problema na força central do elétron. Só que agora nós estamos lidando aqui de uma função de onda que é a função de onda nuclear, mas o problema é bem parecido do problema de força central para os elétrons. Então, dependendo desse potencial, que agora vai ser um potencial do tipo força central, nós vamos resolver o problema. Mas aqui já nos diz como que vai ser a dependência angular, e sendo a simetria do problema, sendo o problema de força central, o momento angular é uma constante de movimento, portanto, nós vamos criar o momento angular F aqui, que é o momento angular da equação da parte nuclear, tá certo? E, obviamente, as funções que nós vamos obter são também autofunções de F2 e de Fz. E nós já sabemos que a função de onda, nessa aproximação de força central, ela vai ter como solução angular, da mesma maneira que nós tínhamos, né, quando resolvíamos o problema dos elétrons, é que nós podemos separar agora a solução numa parte radial e numa parte angular. De tal maneira que a parte angular depende do momento angular desse sistema. Então essa função, ela depende da parte angular, será um harmônico esférico que tem um momento angular F e a projeção MF, que depende das coordenadas θ, não é? E tem um D aqui que só depende da coordenada radial e, obviamente, esse D que depende da coordenada radial, ele depende também da componente angular, do F, que nós chamamos de F, e depende de um novo número quântico, que é o número quântico que vai caracterizar o movimento dessa função de onda, que é o que nós chamamos de parte vibracional. Então, existe uma parte rotacional, que é o momento angular, o fato disso aqui vai ter momento angular, e existe agora a parte vibracional. Então, esse número quântico V vai ser responsável pela vibração, pela movimentação do núcleo. E aqui, né, com essa dependência, sendo um problema de força central, tudo isso, nós sabemos como que é o valor da parte angular, portanto, os autovalores de F2 vai ser F vezes F mais 1 H cortado ao quadrado, né, e de Fz vai ser MF H cortado ao quadrado. Esses são os estados rotacionais da molécula. Por quê? Porque agora, nessa aproximação que nós estamos fazendo, né, essa alta energia do elétron, ela depende apenas da distância entre os núcleos, né, não de uma da dependência angular, não do vetor entre os núcleos. E então, nós temos, na verdade, os estados vibracionais e os estados rotacionais que vão surgir
a partir da solução daquele problema, quando a gente escreve a função dessa maneira, né? Quebrando numa parte que só depende do raio e uma parte que agora, como é a força central, nós já estamos importando a solução, sabendo que os harmônicos esféricos são solução e que, portanto, cria um momento angular, né, com um valor de energia do L quadrado, que é o momento angular ao quadrado, que aqui nós chamamos de F, e da sua projeção. Então nós temos os estados rotacionais, dado por isso, e temos os estados vibracionais, que são as energias que vão depender da variação da distância entre os núcleos. Então, nós temos no nosso problema agora três números quânticos, ou eu diria um conjunto de número quântico que eu chamo de lambda, que caracteriza o elétron. Aí nós temos um número quântico F que caracteriza a rotação desse sistema e temos um número quântico V que caracteriza a vibração desse sistema. Tá certo? Então, a nossa equação agora, se nós colocarmos ali de novo na equação que nós tínhamos anteriormente, nós vemos que a parte angular desaparece e obtém uma equação apenas na parte radial. Lembrando que aqui aparece a barreira centrífuga, né, devido à existência de rotação, devido à existência de momento angular, e obviamente a parte vibracional vai ter que aparecer. Mas eu agora classifico, né, embora esse E de lambda aqui é só a energia, o alto valor da parte eletrônica, que funciona como potencial aqui para a parte nuclear, mas o E lambda V F é, na verdade, o alto valor total, contendo a parte eletrônica, a parte vibracional e também a parte rotacional. E aí nós temos que agora resolver essa equação, tá certo? E nós temos que resolver essa equação lembrando que quando a distância entre os núcleos é muito grande, então quando eu tenho uma aproximação que a distância entre os núcleos vai para o infinito, obviamente que eu tenho aqui como energia, eu tenho o elétron preso a dois núcleos, né, totalmente independentes, portanto, esse alto valor aqui, o alto valor do elétron tem que ir para a soma do alto valor dele, preso num núcleo e no outro núcleo. E quando R vai a zero, obviamente quando R vai a zero, esse E de lambda tem que divergir, porque aí ele não cabe, não é isso? Esse E de lambda tem que divergir devido à repulsão entre os núcleos, tá certo? Então se tem, quando o E lambda, que é a solução, o alto valor da parte eletrônica, ele diverge quando os núcleos se aproximam muito, não é isso? Porque ele representa a interação entre os núcleos agora. E a repulsão entre os núcleos vai ganhar essa briga quando eles se aproximarem muito. Então nós sabemos o comportamento do E lambda, aí isso pode funcionar como condição de contorno, e de um modo geral o E lambda, que é a solução eletrônica do problema, tem essa cara mostrada aqui no gráfico. Para pequenas distâncias, isso aqui nós estamos plotando como função da distância internuclear R, e o potencial tem essa forma. Para pequenas distâncias ele diverge, para grandes distâncias ele vai a zero, obviamente, porque para grandes distâncias os núcleos não se veem, né? Então não há interação nenhuma entre eles. E existe aqui uma região que pode conter estados ligados, né, dos dois núcleos, que é o que forma realmente a molécula. Então esse potencial aqui é um potencial que tem um ponto de equilíbrio que nós vamos chamar de R0, que é ao redor do ponto do qual o núcleo existe, né, devido à presença dos elétrons. Aqui é interessante, porque eu falei desde o início que os elétrons é que faz a parte ligante entre os núcleos. E faz através de ter uma energia, né? Faz através de ter um valor de energia aí. Bom, esse E lambda, nós temos que extrair esse E lambda de soluções, né? Ou propor soluções para esse E lambda. Existem vários modelos que propõem soluções para esse E lambda. Mas, de um modo geral, nós podemos expandir esse E lambda. Então, uma das coisas que nós podemos fazer é expandir, escrever o E lambda como sendo uma expansão ao redor do ponto de mínimo, né? E essa expansão é interessante porque ela vai ter termos proporcional à distância. Lembre-se que o E lambda é o potencial. Então, termos proporcional é como se fosse um sistema massa-mola.
termos que vão quadrático com a distância e assim por diante. Se eu estou lidando com zero, então eu tenho a energia do meu sistema, se eu estou no ponto de mínimo, né? Aqui vou fazer uma expansão ao redor do ponto de mínimo, então a primeira derivada desse S, que funciona como potencial para os núcleos, vai a zero. Então esse cara aqui, isso aqui é verdadeiro, e portanto a primeira aproximação que eu tenho para essa energia é que ela tem um termo constante, que é o valor no ponto, mais um termo quadrático com a distância. Se isso aqui é energia, obviamente, isso está mostrando que isso aqui se comporta como um potencial massa-mola, onde esse termo aqui é totalmente responsável pela vibração. Então esse termo é o que vai ser responsável pela vibração, pelo fato de que é possível o núcleo variar a sua distância ao redor da posição de equilíbrio, que representa esses estados ligados aqui desse potencial de interação entre os núcleos. Tá certo? Então esse EV, né, que é a energia, aqui são os alto-valores de vibração, basta eu identificar quem é esse K e eu tenho aqui quais são os valores da energia. Então eu tenho os alto-valores, são alto-valores do tipo oscilador harmônico para as vibrações do núcleo. Esse ômega zero vai depender desse coeficiente que vem da expansão do potencial das autoenergias do elétron sozinho. Existe um modelo interessante para esse E de lambda, que é o chamado potencial de Morse. E esse potencial de Morse é uma soma de duas exponenciais. Ele tem exatamente essa forma aí, né? Porque quando R vai a zero, quando R é pequenininho, não é? Como você tem o menos 2 aqui, bom, quando o R menos, aqui está ao redor do equilíbrio, né? Mas você tem um potencial que cresce à medida, se você for próximo do equilíbrio, esse potencial cresce à medida que você se afasta do equilíbrio nos dois lados. Então ele é um potencial parecido com esse que a gente desenhou aqui. Aqui é uma expressão analítica para ele. É uma soma de duas exponenciais. E esse problema, eu posso resolver esse problema, né? Então agora eu vou ter que considerar essa energia na equação como sendo o potencial de Morse. O potencial de Morse é um exemplo típico de solução de potencial em mecânica quântica, exatamente devido à sua aplicação em física atômica molecular. E aí nós podemos resolver o espectro de vibração. Ele tem um termo extra, e ele não é totalmente harmônico. Ele tem uma anarmonicidade, que é caracterizada por esse coeficiente beta, e, portanto, as energias que eu encontro ao resolver o potencial de Morse não são apenas as energias vibracionais, que é só esse primeiro termo, mas eu adiciono um termo aqui que vai com V mais meio ao quadrado, onde V é o número quântico vibracional, não é? É o número quântico vibracional, e isso dá as energias vibracionais. Esse beta nós podemos escrever através da expansão, e ele está relacionado com a profundidade do potencial no ponto de equilíbrio e com a chamada frequência zero, que é a característica do potencial ao redor do equilíbrio, né? Então, quando eu expando ao redor do equilíbrio, ele é como um potencial harmônico ao redor do mínimo, e à medida que esses caras vão crescendo, né? À medida que eu vou crescendo em amplitude, ou vou olhando os estados ligados e mais energia, ele pega uma parte não harmônica do potencial que eu tenho que levar em conta. Então aqui estão as energias vibracionais do núcleo. Agora o núcleo tem uma parte vibracional. Obviamente isso aí é um oscilador harmônico. E, portanto, as funções de onda D vão ser funções de onda do oscilador harmônico. Tá certo? Dependendo, obviamente, da distância internuclear R maiúsculo. E as rotações? Bom, as energias de rotação, em primeira aproximação, é o L quadrado, L quadrado dividido por 2 vezes o momento de inércia, que é escrito, a parte rotacional, né, que a gente viu, ele é exatamente dado por F vezes F mais 1 como número quântico, vezes o termo H cortado ao quadrado sobre 2μr quadrado, que isso aqui representa, né, mr quadrado, μr ao quadrado, representa o momento de inércia. Então, a gente normalmente, para simplificar, escreve que isso é um coeficiente B vezes F, F mais 1. Só que esse rotor não é rígido, tá certo? À medida que ele roda, ele vibra,
né? E o fato dele não ser rígido, ele tem as chamadas distorções centrífugas, tá certo? Ele distorce à medida que ele roda e à medida que o momento angular ganha valor. Então a gente consegue definir um valor efetivo do potencial de interação, que é dado pelo potencial de Morse, mais esse termo que a gente convencionalmente tem, que é a chamada distorção centrífuga. Porque isso aqui representa, na verdade, né, um acoplamento entre a vibração e a rotação. Tá certo? Eu tenho aqui o potencial de Morse, que só depende do R, e agora eu tenho aqui um potencial efetivo que vai depender, obviamente, vai incluir essa barreira centrífuga, que cresce à medida que o R vai a zero, né? E que depende do momento angular de rotação desse sistema. Isso significa que, se eu pegar esse potencial efetivo, colocando aqui o potencial de Morse e determinar o ponto de equilíbrio, o ponto onde a derivada é zero, eu obtenho um novo ponto de equilíbrio que agora depende do momento angular. Quanto maior é o momento angular que você dá a esse sistema, então veja, eu tenho a molécula, tá? Ela agora, além de fazer isso, ela roda. E dependendo do momento angular de rotação, o ponto de equilíbrio vai ficando maior e maior, que significa que elas vão se afastando cada vez mais, né? Os núcleos vão se afastando. Então a gente pode determinar facilmente qual é esse novo ponto de equilíbrio. Ele depende da profundidade do potencial, depende do ponto de R0 aqui, é o ponto de equilíbrio anterior, quando eu não levava em conta essa parte no potencial efetivo, que é a parte essa é a parte centrífuga que aparece no potencial, tá certo? Então, com esse novo valor do equilíbrio, do potencial de equilíbrio, eu posso recalcular as energias aqui. E as energias que eu encontro para totais do núcleo, que agora depende de uma série de coisas, ela tem a parte constante aqui, que é aquela expansão ao redor do equilíbrio, né? Ela tem uma parte vibracional simples, que é a parte do núcleo. Ela tem uma parte de vibração anarmônica do núcleo, que é o beta. Ela tem uma parte de rotação e agora ela tem uma parte que acopla rotação e vibração, que vem desse potencial efetivo, tá certo? E esse termo, essa parte aqui, é uma parte interessante, que é o acoplamento da rotação com as vibrações. Então aqui, quando a gente resolve esse problema, nós temos uma expressão para a energia. Esses termos aqui vão aparecer como um coeficiente A e B, que podem ser determinados. O A é dado por todas essas constantes, inclusive esse alfa é o coeficiente que aparece no potencial de Morse, né? CE, lembre, é a profundidade do potencial aí entre os núcleos. B agora também é um novo coeficiente que aparece aqui, tá certo? E CE é, na verdade, aquela profundidade que estava representada no potencial quando eu mostrei, mas ele é a energia que você tem no infinito menos a energia que você tem no ponto de equilíbrio. Quer dizer, aquela profundidade que eu havia mostrado. E esse termo aqui, obviamente, ele representa o acoplamento entre vibrações e rotações, e a gente sabe que, intuitivamente, que isso tem que existir. Então, eu tenho agora uma expressão total para a energia, não é? Esse termo E de lambda é a energia que aparece na equação nuclear, né? Essa aqui é a energia que eu tenho, os valores de energia para o núcleo. Obviamente que quando eu tenho esse valor de energia aqui, ele está levando, porque isso aqui eu expandi ao redor do mínimo, ele está levando em conta também a parte eletrônica que estava ali e que causou esse potencial, né? Porque nós resolvemos a parte eletrônica para entender como que os núcleos interagem. Muito bem. Aí eu tenho que levar em conta algumas coisas. Quando eu tenho essa molécula diatômica, o eixo entre os núcleos é um eixo natural, né? Não é que nem no elétron que eu escolho o Z da forma que eu quero. Essa é o Z naturalmente que eu posso escolher. E quando eu escolho esse Z, eu, obviamente, é uma direção natural preferencial para o sistema, né? Então, isso vai ser o nosso Z sempre. É o eixo que une os núcleos. E eu posso ter uma série de simetrias, não é?
com relação a esse eixo. Ele pode ser simétrico em relação à rotação ao redor de Z, né? Mas não ao redor de Ly, Lx. Né? Então, embora Lz pode ser uma constante de movimento, o Lx e o Ly não é, e portanto o L2 pode não ser constante de movimento aqui. Tá certo? Porque vai depender, obviamente, das outras direções. As autofunções do elétron, elas vão ter uma dependência angular, né? Então, nós estamos falando daquele φ de lambda, e como Lz, né? Agora eu pego a Hamiltoniana total e o Lz são constantes de movimento, então eu tenho que, de alguma forma, encontrar o conjunto de funções que são simultaneamente autofunções de H e de Lz. Tá certo? Em H eu tenho o alto valor E lambda e no Lz eu tenho o ml, que a gente já mencionou anteriormente. Isso para o elétron, estou falando para o elétron agora, tá certo? Estou falando para a nuvem eletrônica. O núcleo, até agora a gente viu uma série de coisas para o núcleo. Mas agora eu estou olhando só os elétrons presos a esse potencial. Esquece a variação no potencial. Então, ele também tem simetria ao redor do Lz, portanto, o Lz é uma constante de movimento. Tá? E isso me leva a uma coisa interessante, porque o Lz, essa função, tem que ter uma dependência com φ já estabelecida. Tem que variar com mais ou menos um número inteiro φ. E esse número inteiro é um número quântico aqui do sistema. Normalmente o sistema é degenerado, porque ele pode ter um mais e menos φ com a mesma função de onda, com a mesma energia. E dependendo do valor desse lambda, que aparece aqui na dependência em φ para a função eletrônica, nós damos um nome para o orbital. Quando ele é 0, nós chamamos de sigma. Quando ele é 1, nós chamamos de π. Quando ele é 2, nós chamamos de delta. E quando ele é 3, nós chamamos de φ. Vai confundir mais, né? Mas você vê, ele recebe o nome de sigma, π, delta, dependendo da dependência que vai aparecer aqui, né? Dependendo da simetria que você vai ter ao ir ao redor do eixo da molécula, tá certo? Dependendo de como é o momento angular. Isso aqui, obviamente, eu estou imaginando um elétron, mas pode ter um monte de elétrons envolvidos na molécula. Para cada elétron, normalmente a gente chama, as características vão ser parecidas, para cada elétron nós chamamos as mesmas letras com minúsculas, né? As mesmas letras gregas minúsculas. Mas para o conjunto total de elétrons, a nuvem eletrônica total vai ter momento angular, projeção de momento angular ao longo do Z, que é o eixo da molécula, e se for 0 é sigma, se for 1 é π, se for 2 é delta e assim por diante. Essa é a notação que a gente usa. Além dessa notação, sigma, né? Para o momento angular total, a projeção do momento angular total da nuvem eletrônica ao longo do eixo da molécula, nós também temos outras simetrias importantes. A molécula pode ter invariância com relação à troca de y, da inversão de y e x. Tá certo? E essa invariância, na verdade, leva cada lambda aqui a ter dois valores mais ou menos, a gente fala que isso aqui é degenerado, exceto o zero. O zero não é degenerado, mas qualquer valor é degenerado, né? Você pode ter essas inversões. Além dessa simetria, nós temos a simetria por reflexão, né? Se eu determinar um plano perpendicular ao eixo, né, eu posso ter uma simetria por reflexão da nuvem eletrônica, principalmente no caso de lambda igual a zero, que é degenerado. Eu posso inverter y, né? Então eu estou fazendo aqui, se você lembrar, entre o eixo das moléculas, deixa eu desenhar aqui para ficar mais fácil, né? Então eu tenho aqui o eixo das moléculas, eu tenho os dois núcleos aqui, lembra? Nós determinamos um eixo aqui que chamamos de Z, estamos vendo tudo com relação ao centro de massa, tá certo? E aí nós chamamos, esse aqui é de Z, então esse aqui vai ser
x e esse aqui vai ser y. E se eu olhar agora a distribuição da nuvem eletrônica no plano XZ, quer dizer, y e menos y, eu posso ter simetria. A função de onda pode mudar ou não de acordo com essa simetria. Principalmente quando eu tenho lambda igual a zero. Quando eu tenho lambda igual a zero, eu tenho um momento angular zero. E aí eu posso ter, a função de onda pode ou não mudar de sinal quando eu inverto y. E quando muda, eu chamo de mais. Quando não muda, mais. E quando muda, menos. Tá certo? Tá certo? E essas são simetrias com relação à reflexão, a gente chama. No plano da molécula, tá vendo? Você tem o eixo que passa pelos núcleos e um plano perpendicular. Como isso aqui é arbitrário, então vai ser num plano que corta os dois núcleos. Tá certo? Muito bem. Além disso, nós vamos ter outras simetrias. Vamos imaginar agora que nós temos uma molécula que é homonuclear, quer dizer, os dois núcleos são iguais. Até agora poderia até ser diferente. Então agora nós vamos imaginar o caso homonuclear. Quando ele é homonuclear, o centro de massa também é um centro de inversão. Tá certo? E se tem essa simetria, quer dizer, necessariamente os dois núcleos sendo iguais, não há razão para você não ter a simetria com relação ao centro de massa. E essa simetria, ou ela é simétrica em relação ao centro de massa, ou antissimétrica. Obviamente que se for heteronuclear, ela sempre é antissimétrica, porque cada lado tem uma cor diferente do centro de massa. Nós estamos falando do caso homonuclear. Então, para o caso homonuclear, nós temos que ter uma invariância, né? Com relação à troca de Z para menos Z. Se eu trocar Z por menos Z, o sistema é invariante. Isso significa que o centro de massa é um centro de inversão e isso cria uma nova simetria. E essa simetria, ela permite, né, a função de onda ter duas escolhas. Variar quando eu inverto a coordenada do elétron ou não variar quando eu mudar de sinal quando eu inverto a coordenada do elétron ou não. E isso dá origem a dois tipos de estados. Aqueles que são invariantes por mudança da coordenada eletrônica, que são chamados dos estados Gerades. Tá certo? E normalmente agora, em adição àquela notação que eu vinha chamando os orbitais de sigma, eu tenho que botar se ele é Gerado ou não. E quando os estados mudam de sinal, a gente chama de Ungerad. Isso vem do alemão aí, eu imagino, né? E é representado pela letra U. Os Gerado pela letra G, o Ungerad pela letra U. E agora, essa é uma simetria que é incorporada no seu sistema. Então, veja, a parte eletrônica pode ter projeção de momento angular no eixo da molécula. Se for 0, a gente chama de sigma. Se for 1, a gente chama de π. Se for 2, a gente chama de delta e assim por diante. Tá certo? A projeção total do momento angular da nuvem eletrônica ao longo do eixo da molécula. Além disso, eu posso ter uma simetria por um plano que passa pelos núcleos. Essa função de onda pode ser simétrica ou não com relação a esse plano. Se for simétrica, a gente tem que adicionar um mais, que são os estados pares. E se não for, por reflexão, eu tenho que chamar de menos. Então, adicionou mais uma simetria, ou ele é mais ou ele é menos. E aí, no caso homonuclear, e só no caso homonuclear, o centro de massa é também um centro de inversão. E aí eu tenho que ver como que a nuvem eletrônica se comporta por inversão da coordenada eletrônica, gerando os estados Gerad e Ungerad. Então, a minha notação final, eu tenho que ter um sigma, que representa, ou π, ou delta, que representa a projeção do momento angular da nuvem eletrônica no eixo da molécula. Eu tenho que ter o U ou G, dependendo, né, se for homonuclear, eu tenho que colocar o U ou G, e dependendo da reflexão, eu tenho que colocar o mais e o menos. Então, eu tenho, na verdade, várias simetrias que tem que ser levado em conta. Então, vamos imaginar que eu tenho um estado, eu tenho lá um elétron, ou uma nuvem eletrônica, cuja projeção do momento angular dessa nuvem ao longo do eixo da molécula é 0. Então, já sei que é um estado sigma. Tá certo? Já é um estado sigma. Esse sigma, no entanto, pode ser sigma U mais sigma U menos. Ou pode ser sigma G mais ou sigma G menos. E, na verdade, esses 4 estados
vão apresentar energias diferentes, tá certo? Então, a simetria é interessante porque ela vai exigir uma configuração de carga para a nuvem eletrônica e, consequentemente, uma energia diferente, tá certo? E aí eu tenho que levar em conta o spin total também. E, dependendo do spin total dessa nuvem eletrônica, eu vou colocar o 2s mais 1 no canto esquerdo da notação. Então, agora eu tenho que adicionar S2s mais 1, envolvendo o spin total da nuvem eletrônica. E aí, a minha configuração total, imagine que eu tenho um estado total de spin 0, tá certo? Tenho 2 elétrons na minha que somam o spin total 0. Então, 2s mais 1 é 1. E eu tenho um estado 1, sigma mais G. Tá certo? Então, a notação dos estados da molécula agora, ela vai ter várias caracterizações, porque a simetria fica maior, né? Você agora tendo os 2 núcleos, você pode ter um elenco de simetria que não fazia sentido quando nós tínhamos só um elétron na molécula. Bom, então, o que a gente aprendeu? Que dá para se criar uma equação, não é? Que resolve o problema, principalmente da parte nuclear, se eu souber a energia do elétron aqui dentro. A energia do elétron nessa configuração, mesmo imaginando os núcleos estáticos, ela funciona como ligante para os núcleos e, portanto, a energia que os núcleos vão ter agora, que vai depender muito dessa coordenada, desse valor R que separa os núcleos aqui, tá certo? Na verdade é com relação ao centro de massa, né? R para o lado de cá e R para o lado de lá, essa posição dos núcleos. Então, a distribuição de carga que vai apresentar aqui ao redor vai determinar totalmente como que isso aqui vai vibrar, como que isso aqui vai rodar ao redor de um eixo, desses eixos aqui, X e Y, porque rotação ao redor do Z não faz sentido. E o momento angular dessa nuvem toda, eu não sei como que essa nuvem vai estar, ela vai ter projeções ao longo do eixo Z, esse momento angular, com componentes que a gente chamou de ML, tá certo? Eu não sei como é aqui o momento angular da nuvem, tá certo? E dependendo dessa projeção, esse valor pode ser 0, ela pode estar no plano XY aqui, e aí a projeção é 0. E quando a projeção é 0, nós chamamos de estado sigma, quando a projeção é 1, nós chamamos de estado π, e quando o estado é 2, nós chamamos de estado delta, e assim vai. Então nós damos nome ao estado, ao orbital, dependendo de como é a projeção no momento angular. Certo? Bom, nada melhor do que a gente fazer um exemplo de molécula para ilustrar. Então nós vamos imaginar a molécula mais simples que nós temos, que é a molécula H2+, ela tem só um único elétron, então tudo fica muito simples, né? O spin é meio, não tem como ser outra coisa. E nós vamos resolver esse problema nesse exemplo. Tá certo? Eu dei um pouquinho das simetrias, tudo isso, para você sentir como é a complexidade do problema e como que você cria essas notações para esses estados, que a gente chama estados da molécula, estados envolvendo os núcleos, né? Então agora nós vamos imaginar aqui que eu tenho um núcleo A e um núcleo B, tá certo? Claro que no caso da molécula H2 eles são o mesmo, e vou botar um elétron aqui, né, com coordenadas RA, RB, ou com relação ao centro de massa, uma coordenada R total. E vou escrever, obviamente, as equações para esse sistema. Então lembre-se que o lambda é o cara imaginando o núcleo parado. Se o núcleo está parado, existe a energia de repulsão entre os núcleos, mas não existe a parte cinética dele. Então, nessa aproximação onde os núcleos são estáticos, tá certo? Eu resolvo a equação apenas com a coordenada eletrônica. Então, essa equação que envolve a energia cinética do elétron, a interação do elétron com o núcleo A, a interação do elétron com o núcleo B, não é isso? E a repulsão entre os núcleos, ela me permite, nessa primeira aproximação, determinar quem são os filâmidas, que são as funções de onda para o elétron. E a solução desse problema é que vai gerar o potencial para que a gente calcule a função de onda nuclear. Eu vou imaginar no limite, onde R é grande, obviamente, ou o elétron pertence a um núcleo,
ou o elétron pertence a outro núcleo. Não tem como ele pertencer aos dois. Tá certo? Portanto, quando o R é grande, o φ tem que necessariamente ser um tipo hidrogenoide. Então, eu vou imaginar que eu posso ter o estado, o elétron pode estar, quando o R é grande, o elétron pode estar ou num estado S ao redor do núcleo A, ou num estado S, tá certo? Ao redor do núcleo B. Então, ele pode estar ou num estado ou no outro. Como ele pode estar num no outro, ele deve estar numa superposição dos dois. E aí eu crio a função de onda. E lembre-se que, como a função de onda tem que ser com relação às coordenadas eletrônicas, ela pode ser simétrica ou antissimétrica, então, na verdade, eu já escrevo o estado Gerad e o estado Angerad pela simetria que eu componho o orbital A e B. Se eu trocar as coordenadas do A e do B aqui, né, que são as coordenadas do elétron, o sinal aqui vai mudar se eu estiver numa composição simétrica ou antissimétrica desses orbitais. Então, a ideia aqui é que, se o R é grande, eu posso imaginar que o elétron está muito mais ao redor desse núcleo ou está muito mais ao redor desse núcleo. É uma aproximação. Né? E como ele pode estar num ou no outro, ele está numa soma dos dois. E, portanto, essa soma gera o orbital molecular. E ela tem que ter simetria, como nós vimos, é homonuclear. Então, a troca de coordenada dos elétrons, ou a inversão das coordenadas do elétron, muda de sinal ou não muda de sinal nessa circunstância. Eu posso escrever tudo em termos de R se eu fizer uma mudança de coordenada desse tipo. Então, eu posso escrever o RA como R' mais isso, o RB como R' menos o coordenado sendo de massa, e aí, então, esse conjunto aqui vai estar escrito só ainda com a dependência em Rzinho, na verdade, né? Porque o RA e o RB já se compuseram no R1 e no Rzinho. Então, aqui, embora eu escrevi RA e RB, para poder ilustrar bem esse negócio que ele está muito ao redor do núcleo A ou do núcleo B, na verdade, isso aqui vira tudo como dependendo da coordenada R maiúsculo e R minúsculo. Então, eu tenho esses estados, é um único elétron, então a gente usa aqui a notação para esse estado eletrônico, nós usamos a notação, lembra como eu falei, sigma, né? Então, o estado G é um estado sigma Gerad e o estado φu é o sigma Angerad do elétron. Aí eu tenho, então, uma função de onda. Deixa eu calcular a energia desse sistema, tá certo? E para calcular a energia desse sistema, eu vou vir e calcular. Eu sei a newtoniana, eu vou pegar e calcular essa expressão aqui. Essa expressão aqui é uma expressão que me dá, basicamente, a energia. Por que a gente normalizou aqui? Porque nós não sabemos se isso aí está normalizado ou não, essas funções, né? Se tiverem normalizado, isso aqui, obviamente, vai dar 1. Então, eu calculo essa energia do meu sistema, sabendo a newtoniana, e usando os orbitais 1s nessa aproximação, onde nós fizemos que o orbital molecular é uma soma de dois orbitais, porque eu imaginei que o R é grande, então a função de onda ela é mais parecida com o orbital A ou B. Como tem simetria, eu tenho que imaginar que ela pode ser as duas, tenho que considerar a composição simétrica e antissimétrica dessa situação. Quando eu imagino os orbitais 1s aqui nessa solução, né, para o Gerad, por exemplo, eu vou lá e resolvo e calculo e obtenho uma expressão para o E. Na verdade, eu posso imaginar o Gerad e o Angerad, que são as duas composições. Isso vai diferenciar dois sinais aqui que aparecem, o mais e menos, se eu considerei a simetria Gerad ou Angerad. Mas o que eu estou obtendo aqui? Estou obtendo a energia, não é, do elétron como função da distância internuclear. Ela é, obviamente que ela é a energia do orbital 1s, porque o elétron ou está mais preso num núcleo ou no outro, então a energia da parte eletrônica é praticamente 1s, mais esse termo todo que depende de R e que dá origem ao potencial. Só que agora eu tenho duas situações distintas, com sinal mais e menos, obedecendo a simetria Gerad e Angerad. Tá certo? Que é a composição que eu fiz dos orbitais atômicos. A resposta disso é que eu tenho, na verdade, dois orbitais ligando esses dois núcleos. Porque a energia eletrônica que eu calculei, isso aqui foi a energia eletrônica que eu calculei, ela, agora, dependendo se é Gerad ou Angerad, tá certo? Ela vai ter dois valores devido àquele sinal.
Num, ela tem essa forma quando o orbital é Gerad, quando eu tenho uma composição simétrica dos orbitais atômicos, e o outro é Angerad. Obviamente que, como eu quero aqui representar, eu removi a energia do elétron para ter uma expressão do potencial apenas, né? De tal maneira que quando R vai para o infinito, eu sei que o elétron está em um dos orbitais, mas nós subtraímos aqui o orbital 1s, então eu estou expressando aqui a energia que eu calculei menos um s, que é para ter exatamente o potencial entre os núcleos apenas. Removi a parte eletrônica, fiquei só com a parte nuclear. Tá certo? E essa energia, né, que é o estado assintótico, quando eu removi o 1s, eu removi a parte assintótica. Então agora eu fiquei só com a parte quando a distância entre os núcleos é 1r. E ela tem esse potencial que quando é Gerad, quando é simétrica a composição dos orbitais, que pode acomodar estados ligados, que vai dar origem aos estados ligados de uma molécula. E quando eu estou no Angerad, é um estado totalmente antiligante, é um potencial que não liga, não tem estados ligados. Então, a gente costuma dizer que o estado, ou que o orbital Gerad, né, o estado molecular Gerad, gera um estado que é ligante, que produz estados ligados. Então é chamado de orbital ligante. E quando eu tenho o Angerad, eu tenho, na verdade, a energia do elétron é esse EU, né? E esse Angerad leva a um estado totalmente de dissociação, né? Que é essa parte aqui, totalmente repulsiva, gerando o que nós chamamos de um orbital antiligante. O orbital antiligante é um orbital que não permite o estado ligado entre os núcleos. Então a nuvem eletrônica tem uma simetria tal que os núcleos querem se separar. Eu poderia representar um pouquinho aí, fazer um pouquinho da notação molecular, mas eu prefiro mostrar como é a energia entre os núcleos, né, nesses dois estados. Quando você tem os estados ligantes, né, a carga dos orbitais ligantes e antiligantes, elas são distintas, porque elas vão, né, a energia vai gerar uma função de onda eletrônica distinta. Quando eu tenho o ligante, eu tenho ela totalmente concentrada entre os núcleos. Então, exatamente, entre os núcleos, o elétron estando localizado entre os núcleos, ele liga os dois núcleos. Já na parte Angerad, que é a antissimétrica, né, o orbital não ligante, o elétron não se localiza, ele vai a zero entre os núcleos. Ele se localiza mais nos próprios núcleos, não entre os núcleos. Tá certo? Então, aí é um estado que tenta dissociar. Tá certo? Então, a ausência de carga, a simetria, a antissimetria da distribuição de ondas em relação ao centro de massa faz com que os núcleos se separem, criando os chamados orbitais moleculares antiligantes ou ligantes, dependendo da simetria da função de onda. E aqui nós fizemos um modelinho com a onda S somente para ilustrar, que é a molécula de H2. O mundo das moléculas é muito rico. Então, normalmente eu tenho os núcleos, eu separo a parte eletrônica e essa parte eletrônica vai ligar os núcleos. Foi isso que a gente calculou aqui, tá certo? E os núcleos vão ter vibração. Isso tem que ter uma função de onda para essa vibração. Então, a função de onda tem que depender da distância entre os núcleos e realmente representar um movimento oscilatório, que é a oscilação. Além disso, o sistema pode rodar, né? E, dependendo de ser homonuclear ou não, nós temos certas simetrias. E a notação, dependendo do momento angular da nuvem eletrônica, nós criamos certas notações, demos nomes a essa distribuição, a essa função de onda molecular, né? Sigma, pi, delta e assim por diante. Essa é uma introdução muito breve às moléculas, mas é um início interessante para você depois ir adiante e resolver qualquer outras moléculas. Nós fizemos um exemplo simples da molécula, o estado fundamental de uma molécula H2+, quer dizer, dois núcleos, dois prótons, né, na verdade, segurando um único elétron. O elétron pode ligar esses dois prótons ou pode antiligar esses dois prótons. Interessante que às vezes eu consigo converter um no outro, mudar essa simetria e a molécula se dissocia totalmente. Tá certo? Bom, nós vamos ficando por aqui e a partir das próximas aulas nós teremos as aplicações de todo esse elenco de conhecimento que nós aprendemos com as
com os átomos de mais um elétron e agora com as moléculas. Até lá.